Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e é uma alegria estarmos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de pensar com você acerca da alegria que devemos ter em meio às provações. Por mais estranho que essa afirmação possa parecer, é isso que a Bíblia nos apresenta, é esse o convite que a Bíblia nos faz em relação à maneira que nós devemos reagir diante das dificuldades da vida. E eu gostaria de ler com você o texto que está lá na carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Nós estamos aqui na carta de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus Cristo, que se tornou um líder importante na igreja primitiva, e ele escreve essa carta não para uma igreja específica, mas ele escreve para os cristãos de modo geral que estavam dispersos, que estavam espalhados por conta da perseguição que já acontecia naquele período. Então eram pessoas que estavam passando por dificuldades muito grandes, por grande perseguição, e ele então escreve uma carta trazendo várias orientações para aqueles irmãos nossos. E com certeza, todas essas orientações são muito úteis também para mim e para você. É importante destacar que esse é o primeiro assunto tratado por Tiago. No versículo 1 do capítulo 1, ele faz uma rápida saudação, uma introdução, e a partir do versículo 2 nós lemos. Então, é o primeiro assunto que ele trata com aqueles irmãos, pelo fato de que essa era uma realidade que eles estavam enfrentando. E veja que o convite que ele faz para aqueles irmãos é justamente esse, de que eles deveriam encarar as provações que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam enfrentando, com grande alegria. E veja que ele não está falando de qualquer tipo de alegria. Ele não usa apenas o termo alegria, mas ele usa o termo grande alegria. Então nós vamos olhar um pouquinho mais a fundo nesses minutos para esse texto e perceber o porquê ele fala isso. Nós vamos ver que a alegria não está na provação ou na dificuldade em si, mas naquilo que essa provação deve produzir nas nossas vidas. E isso só vai acontecer se nós agirmos diante das dificuldades e das provações de uma maneira alinhada com aquilo que Deus tem para nós. E Tiago então vai avançando no seu pensamento até que chegue no resultado final que essas provações devem causar, devem gerar na nossa vida. E o primeiro produto então da provação que Tiago nos apresenta é a perseverança. Ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Precisamos destacar que então Tiago está falando aqui para os cristãos. São pessoas que servem a Deus, aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo. E aí a leitura então das situações passa a ser diferente. Nós enxergamos as situações difíceis que nós passamos de fato como essas provações. Provações da nossa fé, são provas da nossa fé. São provas que vão nos testar, nos avaliar quanto à forma que nós agimos, como a fé que nós temos interfere na nossa vida e conduz as nossas atitudes. E ele diz então que essa prova da nossa fé, essa provação, deve produzir em nós a perseverança. A perseverança traz a ideia de permanecer ou de ficar embaixo de algo. É a ideia de suportar uma circunstância ao invés de fugir. Então isso é o que deve acontecer conosco. Nós vamos aprender a suportar essas coisas. Se nós temos uma fé verdadeira e saudável no nosso Deus, nós vamos permanecer nessas circunstâncias. Nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa dependência de Deus. Mas a gente vai permanecer sabendo que é Ele quem está nos sustentando e que Ele vai prover aquilo que nós necessitamos em meio a essas dificuldades. A nossa confiança não está mais nas coisas deste mundo. Não está no sistema econômico, não está no governo, não está no nosso trabalho, não está nas pessoas, mas única e exclusivamente em Deus, naquilo que Ele nos afirma, naquilo que Ele nos promete na Sua palavra. E isso então nos faz ficarmos firmes, nos faz permanecer, faz com que a gente persevere. A gente então não retrocede, a gente não volta atrás.
por conta disso. E essa perseverança, então, deve nos levar à maturidade cristã, que é o resultado final da aprovação. A aprovação nos leva a perseverar, e perseverando, nós alcançamos a maturidade cristã. Tiago continua dizendo: e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Ou seja, se nós perseverarmos, se nós, ao enfrentarmos as provações, permanecermos firmes, olhando para Cristo, essa perseverança vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas e vai fazer com que nós sejamos, então, aperfeiçoados e completos. É em meio a situações difíceis da nossa vida que Deus poderá nos lapidar, poderá nos transformar, que Ele pode nos mostrar aquilo que precisa ser transformado em nós. Quando as coisas vão bem, quando do jeito que nós esperamos, dificilmente nós conseguimos enxergar aquilo que precisa ser mudado. Dificilmente nós vamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e nós vamos buscar essa transformação da parte de Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, aí sim há um campo fértil para Deus trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações e assim nos transformar de acordo com o seu querer. Tiago usa aqui o termo completo e diz que não deve nos faltar coisa alguma. E esse deve ser o nosso objetivo na nossa caminhada com Deus. Melhorarmos a cada dia, ou na verdade, permitirmos que Ele trabalhe nas nossas vidas e que Ele nos melhore, que Ele nos aperfeiçoe, até que nós estejamos completos na Sua presença. Completo aqui não quer dizer perfeito, porque nós sabemos que a perfeição nós não alcançaremos nessa vida aqui. Seremos perfeitos apenas na eternidade, quando tivermos sido glorificados. Mas nós podemos ter tudo aquilo que nós necessitamos, porque tudo que nós necessitamos está no próprio Deus. Então, se as dificuldades da vida nos aproximarem de Deus, se as dificuldades da vida nos fizerem perseverar e isso nos fizer alcançar uma maturidade cristã, nós devemos nos alegrar por conta das dificuldades. Porque se não tivéssemos essas situações na nossa vida, essas provações, nós não iríamos crescer, nós não iríamos avançar, nós não iríamos melhorar, nós não iríamos nos submeter a Deus e depender dele da maneira que nós deveríamos. Então aí está a causa da alegria. É o resultado que Deus quer produzir nas nossas vidas por meio disso. Mas nós precisamos então estar conscientes disso. Isso não é algo que acontece automaticamente. Bom, eu passo por uma aprovação e automaticamente eu vou perseverar e eu vou ser aperfeiçoado e vou alcançar a maturidade. Não, muitas vezes nós podemos interferir nesse processo e conduzi-lo para outros caminhos. Nós podemos nos negar a entrar nesse processo. Nós podemos não perseverar e assim não seremos aperfeiçoados. Mas Deus nos faz esse convite. Eu tenho visto pessoas nesses dias que estamos vivendo, nessa grande crise, dizendo que esperam que a humanidade saia dessa situação melhor, que a gente melhore como humanidade, enquanto outros dizem que não têm muito essa esperança e acham que as coisas de fato não vão mudar. Mas nós cristãos sabemos que na nossa vida, na nossa realidade, nós podemos experimentar essa transformação. Sabemos que essa transformação não pode vir de outros lugares, não vai acontecer de fato de outras maneiras, a não ser se nós nos submetermos ao nosso Deus. Então que nós possamos aceitar esse convite da palavra de Deus para nós, que possamos nos alegrar, pois sabemos que Deus não está nos desamparando em meio às provações e que Ele está as usando ao nosso favor para nos aperfeiçoar na sua presença. Eu gostaria de orar com você pedindo isso ao nosso Deus. Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida. Queremos agradecer a Deus pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações e porque reconhecemos que o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas. E que então, ó Deus, quando essas dificuldades, essas provações vêm nas nossas vidas, o Senhor quer usar essas coisas para o nosso bem, para nos aperfeiçoar. Então nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a vivenciarmos isso da maneira que o Senhor tem para nós, a nos submetermos à sua vontade, ó Deus, e assim experimentarmos esse resultado que o Senhor tem para nós. Pedimos então, ó Deus, que o Senhor nos dê essa perseverança, que a gente consiga, ó Deus, permanecer de pé, permanecer firmes, ó Deus, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo, ó Deus, que as dificuldades muitas vezes possam parecer grandes demais, mas que a gente sempre se lembre que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tem o melhor para nós e o Senhor não nos desampara.
Ó Deus, fortalece os meus irmãos, fortalece o teu povo nesse tempo, para que saiamos dele aperfeiçoados, para que saiamos melhores, ó Deus, mais próximos do Senhor e assim experimentemos essa realidade que Tiago nos apresenta. Então, ó Deus, nos ajude a ter essa alegria que o Senhor nos convoca, que mesmo em meio às lutas a gente possa sorrir, a gente possa se alegrar, porque sabemos que o Senhor tem um propósito nisso tudo para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por isso e pedimos tudo isso também no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude nesse desafio tão grande que temos e que possamos sempre ter essa alegria nele, independente das circunstâncias. Deus abençoe você, sua família e até um próximo vídeo.